A incrível jornada do rei Davi, uma história de fé, coragem e redenção. Você já ouviu falar de um simples pastor que se tornou um dos maiores reis da história? Um jovem esquecido por sua própria família, mas escolhido por Deus para mudar o destino de uma nação. Desde a batalha contra o gigante Golias, até seu reinado glorioso e seus desafios mais sombrios, a vida de Davi é uma história cheia de ação, traições, milagres e redenção. Mas o que fez dele um homem segundo o coração de Deus? Prepare-se para conhecer detalhes surpreendentes dessa jornada épica, com batalhas emocionantes, conspirações e um legado que ecoa até os dias de hoje. Assista agora e descubra como a fé pode transformar qualquer destino. A escolha de Davi, o pastor que se tornou rei. Em uma terra governada pelo rei Saul, Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. Entre os filhos de Jessé, o Senhor escolheu o mais jovem, Davi, um simples pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos tinham aparência forte e guerreira, Deus via o coração de Davi, cheio de fé e coragem. Samuel ungiu Davi com óleo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mesmo sendo apenas um pastor, Davi já demonstrava grande zelo e determinação, protegendo suas ovelhas de leões e ursos, mostrando que Deus o preparava para desafios ainda maiores. Davi era o filho mais novo de Jessé, um descendente de Boaz e Ruth. Sua família era humilde, mas profundamente ligada à tradição do povo de Israel. Seus irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Sama, eram guerreiros do exército de Saul, enquanto Davi passava seus dias nos campos, tocando harpa e compondo salmos para o Senhor. O povo de Israel tremia diante do gigante filisteu Golias, que desafiava os exércitos de Deus. Golias era da cidade de Gate, um guerreiro experimentado de quase 3 metros de altura, que usava uma armadura de bronze e empunhava uma lança enorme. Nenhum soldado de Saul ousava enfrentá-lo, mas Davi, confiando no Senhor, se ofereceu para lutar. Antes do combate, Davi visitou o acampamento de Israel levando comida para seus irmãos e ouviu as provocações de Golias. Indignado, questionou por que ninguém enfrentava o gigante, afirmando que Deus daria a vitória a Israel. O rei Saul tentou dissuadi-lo, mas ao ver sua determinação, permitiu que ele fosse à luta. Armado apenas com um cajado, 5 pedras e uma funda, Davi avançou contra o gigante e com um único lançamento acertou a testa de Golias, derrubando-o. Ele correu, pegou a espada do próprio inimigo e cortou-lhe a cabeça, garantindo uma vitória gloriosa para Israel. Esse evento marcou o início da fama de Davi e do reconhecimento de sua coragem e fé inabaláveis. Após a batalha, Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém e guardou suas armas como troféus de sua vitória. Davi tornou-se um dos principais guerreiros do exército de Saul e conquistou muitas vitórias. O povo o amava e cantava. Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Isso despertou a inveja de Saul, que passou a perseguir Davi para matá-lo. Fugindo pelo deserto e vivendo entre cavernas, Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas sempre escolheu respeitar o rei ungido por Deus. Durante esse período, Davi encontrou diversos aliados e inimigos. Ele fez amizade com Jonatas, filho de Saul, que se tornou seu irmão de alma, e jurou lealdade a ele. Por outro lado, Doeg, o Edomita, traiu Davi ao revelar sua presença ao rei Saul, causando a morte de sacerdotes inocentes. Davi também se uniu a um grupo de homens endividados e perseguidos, formando um exército leal de guerreiros destemidos. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha contra os filisteus, Davi chorou amargamente e compôs um lamento em sua homenagem. Ele foi ungido rei de Judá em Hebrom, e após anos de guerra civil contra Isbosete, filho de Saul, foi finalmente coroado rei de todo o Israel. Ele conquistou Jerusalém e fez dela a capital do reino, estabelecendo uma monarquia unificada. Como rei, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém em meio às celebrações e dançou diante do Senhor em gratidão. Seu reinado foi próspero e marcado por inúmeras vitórias militares, consolidando o território de Israel e fortalecendo a unidade do povo. Ele derrotou os moabitas, amonitas, edomitas e filisteus, expandindo o domínio israelita. No auge de seu reinado, Davi cometeu um grave pecado ao se envolver com Batseba,
e mandar matar seu marido, Urias. O profeta Natã confrontou Davi, que, arrependido, clamou a Deus por perdão. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seu erro trouxeram turbulência para sua família e reino. A rebelião de seu filho Absalão foi uma das grandes dores de Davi. Absalão conspirou contra seu pai. Davi também enfrentou conflitos internos com outros filhos, como Amnon, que cometeu um ato terrível contra sua irmã Tamar e foi assassinado por Absalão. Apesar das dores familiares, Davi permaneceu fiel ao Senhor e buscou sempre sua orientação. O legado de um rei, segundo o coração de Deus, ganhando o apoio de muitos israelitas e forçando Davi a fugir de Jerusalém. No final, Absalão foi morto em batalha e Davi chorou profundamente sua perda, lamentando: "Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar." Apesar de suas falhas, Davi permaneceu fiel ao Senhor e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu muitos dos salmos e preparou tudo para que seu filho, Salomão, construísse o templo. Sua história é um testemunho de fé, coragem, humildade e redenção, servindo de inspiração até os dias de hoje. Seu legado perdura através das Escrituras e sua linhagem culmina na vinda do Messias, Jesus Cristo, o descendente prometido que traria salvação ao mundo. O reinado de Davi não foi apenas um período de grandeza política e militar, mas também um marco na história espiritual do povo de Israel, consolidando a aliança entre Deus e sua nação escolhida. Nos últimos dias de sua vida, Davi nomeou Salomão como seu sucessor e lhe deu instruções sobre como governar com justiça e temor a Deus. Após uma vida repleta de desafios, triunfos e provações, Davi morreu em paz e foi sepultado em Jerusalém, deixando um dos legados mais poderosos da história bíblica. E se você curtiu uma história como essa, comente para mais.